Olá! No meio rural brasileiro, existem quase 7 milhões de jovens entre 16 e 32 anos. Esses dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, do IBGE. E com o objetivo de fazer um debate político sobre o desmonte de políticas públicas da juventude, assim como trocar experiências e conhecimentos, o 4º Festival Nacional da Juventude Rural, que foi realizado em Brasília, reuniu mais de 5 mil jovens de todo o Brasil e uma delegação internacional representando 15 países. Nós vamos saber mais detalhes sobre as atividades com um parlamentar que é agricultor familiar e integra a Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara. É o deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco. Bem-vindo, deputado. Obrigada por atender o nosso convite. Eu que agradeço, Regina, a possibilidade da gente estar aqui para conversar sobre um tema tão importante, sobre a nossa juventude rural. Sim, deputado. Os jovens já apresentaram, inclusive, suas propostas para o governo federal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente quais são as principais reivindicações dessa juventude rural. Olha, a gente fez todo um processo. Nós estamos na realização do 4º Festival da Juventude Rural da CONTAG, que é a Confederação Nacional da Agricultura Familiar. Fizemos aqui, inclusive, na Câmara Federal, uma exposição sobre os produtos, apresentando para o parlamento e convidando os parlamentares para esse debate dos produtos que a nossa juventude rural já produz, inclusive, no campo. Fizemos aqui também uma sessão solene em homenagem ao 4º Festival da Juventude, auditório lotado, e fizemos uma grande marcha em Brasília, onde se encerrou já com o governo anunciando algumas medidas. Nós fizemos todo um processo de negociação, porque, como você falou, inclusive na abertura do programa, nós tivemos um processo de desmonte das políticas para a agricultura familiar, isso pegando fortemente a agricultura familiar. Então nós viemos aqui a demandar terra para os nossos jovens poder continuar no campo, produzindo e vivendo com qualidade e garantindo produtos e alimentos para acabar com a fome nesse país, para garantir a soberania alimentar. Então, o governo, inclusive, já se comprometeu e já anunciou recriar o programa Minha Primeira Terra, o crédito fundiário para a juventude, o consórcio social da juventude. A gente solicitou, inclusive, acesso às novas tecnologias. Tem comunidades rurais que não tem sinal de telefonia, não tem internet. Além de aumentar os dados, a velocidade da internet, mas também precisa ter sinal de civilização nas nossas comunidades rurais. Reivindicamos também um assento no Conselho Nacional de Juventude para a Juventude Rural, também dentro da Secretaria-Geral da Presidência da República, para que a juventude rural seja ouvida. O governo já assinou, vai inclusive fazer uma série de plenárias virtuais com a juventude rural, ouvindo todas elas e já construindo esse processo de retorno dos investimentos para a agricultura familiar. Agora, é claro, tem algumas medidas que dependem do parlamento. Por exemplo, o PAA. A medida provisória do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, está aqui na casa para ser analisado e aprovado. São 500 milhões. A gente teve nos últimos 4 anos apenas 50 milhões. Agora a gente tem 500 milhões para comprar os produtos e inclusive ser doado para as pessoas carentes que estão passando a necessidade. Isso vai incentivar o jovem, inclusive, a continuar no campo produzindo, porque a gente precisa de crédito, de assistência técnica, de moradia. E a medida provisória do Minha Casa Minha Vida está aqui. A gente precisa de assistência técnica, a gente precisa de educação no campo. Agora, do campo. Eu queria até que o senhor falasse para a gente sobre esse perfil do jovem no campo, essa exposição que teve aqui na Câmara. Eu vi que tinha produtos desde a Amazônia até o Rio Grande do Sul, desses jovens apresentaram aqui. E como é que está sendo essa permanência do jovem, que agora o senhor estava dizendo que não é mais a fixação do jovem no campo? Como é que está sendo esse perfil? Olha, o perfil da nossa juventude mudou muito, inclusive, da minha época para cá. Por exemplo, a gente estudava andando a pé da nossa comunidade rural até a cidade mais próxima, porque não tinha o caminho da escola, não tinha transporte escolar. Hoje tem. O que é que a gente está precisando agora? Do transporte escolar universitário, para que a gente possa acessar a universidade. A gente combate, tem trabalhado todo dia, inclusive para diminuir o preconceito contra a nossa juventude rural. Nossa juventude rural agora tem um perfil de uma juventude muito bonita, uma juventude que se cuida.
A nossa juventude rural, em alguns municípios, a gente conseguiu, inclusive como política pública, o protetor solar. Porque ainda olha e quando vê uma menina, o menino que está com a pele boa, que está com o cabelo bom, organizado, bem penteado, lavando com um bom shampoo, não com sabão de potássio como a gente fazia antigamente, eu já disse, mas ele é agricultor, mas ela é agricultora. É como se o nosso perfil tivesse que ser apenas destruído de muita dificuldade. Então a gente tem um novo perfil, a nossa juventude quer continuar no campo como uma escolha dela. E para ela escolher continuar vivendo no campo, ela precisa do conjunto dessas políticas públicas. Nós precisamos de cultura, de esporte, de lazer, de estrada. A gente precisa de saúde. Então, ter um posto de saúde lá na nossa comunidade rural é importante. Então, esse é o perfil da juventude rural, que quer continuar no campo, mas quer também fazer um curso de agroecologia, de técnico e técnica agrícola, para poder diversificar a sua produção, para poder colocar, inclusive, novas tecnologias na nossa produção. Por que é que o agronegócio, que os grandes produtores, pode ter um maquinário para poder ajudar? E a gente tem que continuar apenas com enxada e com a roçadeira. Não pode ter uma roçadeira elétrica, não pode ter um mini trator, um tratorito para poder ajudar na produção familiar. Uma nova tecnologia, como fazer silos, armazenar a produção. Então, nós queremos continuar produzindo, mas vivendo com qualidade, sendo reconhecido, inclusive, como a categoria que coloca os alimentos na mesa do povo brasileiro. Agora, deputado, como é que está a sucessão rural? Porque a grande dificuldade era justamente os produtores, os pequenos produtores, principalmente os familiares, de conseguir que esses jovens tocassem, digamos assim, né, dessem continuidade ao trabalho que já estava sendo feito. E estão conseguindo, esses jovens estão realmente acompanhando o trabalho que os pais deixaram? Olha, nós temos inclusive um projeto de lei aqui na casa que trata sobre a sucessão rural. Infelizmente, a nossa juventude a cada dia, se a gente não retomar esses programas, a tendência é cada vez mais ela procurar uma opção de sair do campo. Porque o campo para a gente, o que é que meu pai me dizia? Ou você estuda ou vai morrer na roça. Era como se fosse um castigo. Ou eu estudava ou eu ia morrer na roça. Era colocado para a gente como se a roça fosse um castigo para a gente, e não é. Então, para a gente fazer sucessão rural, a gente tem que garantir esse conjunto de políticas. A qualidade de vida no campo. A gente precisa de melhorar a nossa renda, a nossa produção. A gente tem que ser tratado com uma categoria de forma economicamente. Nós contribuímos para o PIB. Nós geramos emprego e renda. Agora, viver numa comunidade com 10, 12 pessoas, numa propriedade de 7, de 8, de 10 hectares de terra, num sertão pernambucano, no Nordeste, não conseguem viver. Aí que se tem um concurso público, se tem uma chamada simplificada, qualquer outra alternativa para ganhar um salário mínimo, ele acaba indo embora do campo. Sim. Agora, com o retorno do Primeira Terra, do crédito fundiário para a juventude, para a gente poder comprar terra, poder produzir, ter crédito, assistência técnica, ter a garantia da venda dos nossos produtos para não morrer na mão do atravessador, porque a gente trabalha, o atravessador vai lá, compra bem barato nossos produtos e vai vender fora. Que não trabalha, não planta um pé de cebola e acaba levando todo o lucro. Sim. E a gente fica ali apenas na subsistência produzindo para se alimentar. Então a gente tem que ser olhado e tratado como uma atividade econômica. Eu apresentei, inclusive, um projeto de lei para garantir o seguro-desemprego rural para a nossa agricultura familiar, para todos que trabalham na agricultura familiar acima de 18 anos. Porque nós somos uma atividade econômica. Claro. Tem um período que a gente fica desempregado, feito os pescadores, que tem um seguro-defesa, é a mesma legislação. Então a gente precisa fazer esse projeto aqui andar na casa. Agora, quando são projetos que beneficiam os grandes, ele anda rápido aqui. Agora, quando é o trabalhador, o agricultor familiar, os mais pobres, os mais humildes, você sabe da dificuldade que se coloca como se fosse um gasto público, como se fosse um problema. E não é. É a garantia da soberania alimentar. Os jovens já estão se reunindo em cooperativas para essas atividades da agricultura familiar? Sim, nós estamos organizando a nossa juventude em associações, em cooperativas, para poder garantir todo esse processo. No crédito fundiário, a gente tem que organizar a associação, no Primeira Terra também organizar a associação, para a gente poder ter a fonte
e acessar esses financiamentos, que aí vem todo um conjunto, né? Você tem a terra, mas você vai ter o crédito para a construção da casa, porque tem que ter casa, de poder ter um processo de irrigação. Nós temos acesso à água. O programa 1 milhão de cisterna, para nós do sertão, inclusive, que é o programa 1 milhão de cisterna de placa, a gente não conseguiu nos últimos 4 anos fazer uma sequer. Agora nós estamos retomando esse programa, porque a gente precisa de água para o consumo humano e para a produção também. Claro. Deputado Carlos Veras, muito obrigada por sua participação aqui no Palavra Aberta, por atender o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, esperamos em breve estar fazendo aqui uma análise de todo esse avanço, dessas conquistas aqui que estão sendo tomadas, que estão sendo conquistadas pelo conjunto da nossa juventude, para a gente poder fazer uma análise muito mais feliz da realidade da nossa juventude rural. Eu conversei sobre os temas discutidos no 4º Festival Nacional da Juventude Rural, com um parlamentar que é agricultor familiar e integra a Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara. É o deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.